Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras. Estamos aqui no nosso webinar. Primeira vez que a gente faz um webinar no Futre, que esse troço... Eu não sabia o que era um webinar. Mas... A gente aprendeu também essa semana o que é um webinar. Eu sou velho, né? Eu sou de uma geração anterior a essa tecnologia toda, mas a gente se adapta. Né? Tu era o cara da palestra, então. Eu joguei botão, né? Até... olha aí, viu? Só que chique. Hoje as crianças nem sabem o que é isso, quanto mais um webinar. Verdade. Hoje... O público sabendo o que é já nos ajuda, né? Tem gente que olha para isso aqui e diz assim, cara, que legal essa mesa tática, não faz associação nenhuma com o jogo de botão, né? Esses dias eu acho que foi no sala de redação, eu ouvi o Davi Coimbra falando sobre... que ele estava falando que o Felipe Coutinho era um panelinha no meio dos puxador. Dependendo da idade, ninguém sabe o que é o botão panelinha, que era aquele da Gulliver que vendia, que era um plástico mais levezinho, e os puxadores, que eram tipo esses botões aqui, os botões mais fortes. Então, quando jogava panelinha no meio dos puxador, panelinha não tinha força nas divididas, né? Que era outro material. Cara, criticando o Felipe Coutinho. Mas será que eu vou sofrer muita retaliação se eu disser que videogame é melhor que botão? Com certeza é melhor. É que quando eu na minha primeira infância ali, o videogame que existia era um da Sharp, que o controle era um negocinho aqui que só tinha aquele tênis com as barrinhas, que batia um pixel para um lado e para o outro. Depois veio o Odyssey e o Atari. Na minha época não tinha. Quando eu vi a primeira vez o futebol do Play 1, que era o J-League do Winning Eleven, eu pirei. O que é isso? Como é que os caras fizeram isso? Mas eu vou te dizer uma coisa. No meu jogo de botão, tinha tabela de gols, de pontos. Eu tinha 8 times. Dava 80 botões, né? Então, o goleiro não precisava ter todos. Então, eu tinha 2, 3 goleiros e 8 times. Eu gostava do campeonato italiano porque tinha a transmissão da Band, né? Na época não existia TV a cabo, essas coisas. A gente via o futebol italiano 10 da manhã com o Silvio Luiz e o Lancelotti lá comentando, né? E tinha um outro comentarista, Giovanni Bruno, eu acho, que era um cara mal-humorado. E aí o meu campeonatinho de botão era os times italianos. Tinha a Inter, a Roma, o Milan. Eu fazia tabela e dei volta, artilheiro, líder de assistência, tudo num caderno, escritinho, desenhado. Tinha os holandeses do Milan? Sim, eram só 3 estrangeiros, né? O Milan era o Rijkaard, Gullit e o Van Basten. A Inter era o Matheus Breme e o Klinsmann, eram os 3 alemães. Aí uma época saiu um dos alemães, veio o Rubens Sousa, ou o Rubens Sousa foi antes, não sei. E o Napoli tinha alemão, Careca e Maradona. E aí tinha os brasileiros nos times. Esses dias eu estava ouvindo o Júnior Capacete falando, jogou no Pescara. Casagrande no Ascoli. Eram os times que hoje nem figuram. Mas o Casagrande fez Torino também. Os dois jogaram no Torino, eles estavam falando. Os dois jogaram no Torino. Zico na Udinese. Sócrates na Sampdoria? Fiorentina? Não me lembro. Eu lembro do Cerezo na Sampdoria. Cerezo na Sampdoria e Sócrates na Fiorentina, talvez por pouquíssimo tempo também. Não se adaptaram. Uma coisa aqui, a gente vai entrar... O som tá chegando, Emílio, tá tudo ok aí com o som? A gente vai chegar no motivo do webinar aqui, mas naquela época também se falava muito em adaptação à alimentação, né? E eu me lembro que sempre as pessoas debocharam muito disso. Só que como é importante a alimentação e como ela influencia mesmo numa adaptação a uma cidade, né? Quem faz uma viagem para o exterior logo nota que naquela semana que passa fora, naqueles 10 dias, já sofre. Imagina um atleta de elite tendo que se alimentar numa cultura... precisa de um ambiente mais confortável, né? Tem gente que cresce na diversidade, mas tem gente que precisa se sentir mais confortável e aí as referências de onde veio pesam mais, né? Bom, estamos aqui para fazer um webinar sobre o Pergunte ao Jogo, o curso de análise tática do Futuri, o curso que já está no ar por algum tempo, mas agora a gente relança ele com uma possibilidade para, além de um desconto, e a gente vai colocar na tela o código promocional de desconto, o link, mas algo que chama muito a atenção e que eu faço questão de divulgar para vocês e reforçar isso, que é os 30 primeiros, a partir de agora, que se inscreverem no curso Pergunte ao Jogo, além desse desconto de 25%, ainda ganha uma licença de 30 dias do Instat.
para quem vai fazer esse curso de análise tática, ter 30 dias grátis de stat é fantástico, porque o manancial de dados, informações e vídeos, né, Cecconi, de uma plataforma como profissional como essa, é impressionante. Na verdade, esses provedores de conteúdo, eles são de um aprendizado muito intuitivo. Então, esse 1 mês serve para a pessoa que não teve contato ainda com esse tipo de serviço se familiarizar, porque daqui a pouco pode conquistar espaço ou num clube, ou num veículo de imprensa, ou como um digital influencer de futebol, né? E tu conseguir encontrar a informação que tu quer lá dentro, porque se tu entra, é a Disneylândia do cara do futebol, né? É dado mapa e informação e scouts de todos os tipos e imagens cortadas já. Se tu não sabe exatamente o que tu quer, tu pode até se perder lá dentro. Então é importante um período desses para se aclimatar a esse tipo de provedor, aonde que eu encontro os dados que eu quero, como é que eu posso usar as imagens da melhor forma, brincar com as ferramentas, né? Imagina ter acesso a todos os jogadores, todos os jogadores possíveis, com os vídeos já cortados na posição corporal que tu quiseres, na parte do campo, porque assim, até na procura impressiona, porque tu quer de um jogador todos os duelos de cabeça. Aí a plataforma te pergunta, mas em que parte do campo tu quer esses duelos de cabeça? Ou tu quer só os que ele ganhou, ou tu quer todos? Sim. É impressionante. E o jogador, qual a idade? Para quem gosta de prospecção de mercado, também o Stat tem uma ferramenta muito legal de Advanced Search que é comparativa. Então, tu pode simular assim, se um dia o Colorado, se o Nonato for vendido, quem são os caras do mercado que tem a característica de jogo dele? A gente até vai falar sobre isso daqui a pouco num exemplo europeu que isso foi utilizado, mas quem são os caras que se assemelham no perfil técnico ou talvez também de físico e faixa etária e faixa de preço também, que se eu fosse o dirigente do Inter em uma eventual saída, que pode ser até o que o Inter fez com o Natanael, por exemplo, não sei, estou chutando, daqui a pouco, antes do Iago, vamos vender o Iago. Vamos buscar de acordo com as características de jogo do Iago, quais são os laterais viáveis economicamente que atendem a esse modelo, e a gente não vai precisar mudar a característica do time, porque o cara já vai entrar dando o que saiu já dava, e o Instat proporciona isso. Proporciona isso, e de uma forma bastante complexa, porque para quem gosta de plataformas de comparação de jogador, o Transfer Market também coloca isso, mas de uma maneira muito mais superficial, né? Talvez não com uma base de dados tão profunda. Não aprofunda o scout, com certeza. Exatamente. E com uma, como é que se chama isso? De uma inteligência artificial na comparação tão complexa quanto o Stat apresenta. Emílio, coloca para a gente na tela de novo aí, a tela com o link, com os valores. Acha ela pra gente aí. Aí, ó, código promocional exclusivo para os participantes do webinar CDWEB25. Quanto é que é o preço cheio, Emílio, do curso? R$ 397 o curso. Esse curso de R$ 397, além de todas as aulas que o Cecconi apresenta, ainda tem um material de apoio absolutamente fantástico, né, Cecconi? E o material de apoio, as aulas em vídeo ficam disponíveis por um ano, né, Emílio? Um ano as aulas ficam disponíveis para vocês, mas o material de apoio ele já é baixável, já sai com material de apoio na hora, e todo o conteúdo que o Cecconi promoveu, além disso, o Felipe ainda fez uma arte em cima, é uma apostila simplesmente sensacional. É um livro, né? Só que não está impresso. É um e-book. Se eu não me engano, tem cerca de 80 páginas. 80 páginas. E o que é legal ali? Não é a questão de mérito de quem fez ou não, mas é um compilado de uma teoria densa que está dispersa pelo mundo. É tudo que eu li e que eu li trechos. Eu fiz muitas buscas que eu li teses de mestrado e doutorado da Universidade do Porto que utilizam teorias referenciais. A partir daquela tese, eu encontro aquela referência teórica e eu vou no original. Então, pessoas que fossem procurar tudo que está colocado dentro desse e-book
por conta, talvez não encontrassem, porque essas coisas às vezes já não estão mais disponíveis na web ou tem que pagar. Então, ali é uma reunião de muitas referências teóricas. É um grande ponto de referência de tudo que foi escrito sobre futebol de forma atualizada. Assim, não é uma coisa cronológica, histórica, é hoje. O que se pensa sobre futebol moderno? Qual é a teoria que nos guia sobre modelo de jogo, princípios, fases do jogo, características, e isso tudo tá concentrado ali. Então, eu acho que ficou bem legal mesmo. Fica por 297. Com esses 25 por 30 dias, esse código promocional vai estar valendo para vocês que estão aqui no webinar, 25%. Para vocês que estão aqui no webinar, tanto ao vivo, como depois quem buscar o webinar, receber o e-mail e assistir com ele gravado, por 30 dias ele fica à disposição, 25% de desconto. Está aqui o código na tela de vocês, CDWEB25. Está aí o link para o Pergunte ao Jogo. E os primeiros 30 inscritos, que talvez acabem antes mesmo desse webinar se encerrar, ganham 30 dias de start liberado. Só o valor do que isso representa já paga todo o curso, porque 30 dias numa plataforma profissional de dados e vídeos é bem mais caro do que isso. E quanto a gente falou sobre a apostila do curso, sobre o e-book do curso que vocês vão ter acesso e podem baixar, o vídeo, as videoaulas, elas têm muito lance de jogo, né? Sim. Eu baseei todos os vídeos de referência para dar exemplos do que a gente está falando. A gente está falando sobre profundidade, sobre amplitude, sobre penetração, são conceitos, são princípios das organizações ofensivas e defensivas. Busquei vídeos que, na época, que foi o meio do ano passado, eram dos times que estavam jogando, em especial o City do Guardiola, porque ele apresenta padrões muito fáceis de se ver. Então, as referências audiovisuais são muito recentes e muito claras. E aí, as marcações que eu fiz ali com o software de edição servem de ilustração para o e-book. Então, as ilustrações do livro são muito legais, porque o nosso público do futebol, e a gente estava falando agora sobre futebol de botão, eu colecionava os cards do italiano, todo mundo curte álbum de figurinha, agora os videogames, os caras falam até da gamification em algumas coisas que são relacionadas com o jogo. Nosso público é muito visual, a gente pira com as camisas, coleciona camisa e tal. Então eu pensei nisso também, a edição das imagens é extremamente agradável para quem já está familiarizado com a linguagem visual do futebol. E é divertido isso, porque tu acaba não vendo o tempo que tu consumiu lendo aquilo ali, porque acaba ficando uma viagem divertida, né? E uma das aulas do curso é uma análise de um jogo praticamente ao vivo. O Cecconi colocou o jogo para rodar e começou a fazer a análise em cima. Eu escolhi a liga porque ele queria uma barbadinha, alguma liga que ele conhecesse. Eu digo, não, peraí, vamos te contar a coisa. A senha era que fosse um jogo que eu não tivesse visto nenhum dos times para não ter para não ficar viciado e já chegar, porque é um grande problema do analista, é o que vê demais um jogo e ele já analisa o jogo próximo antes de acontecer. Aí, às vezes, o time mudou e tu não vê porque tu bloqueou a tua visão com os conceitos que tu viu antes. Então, eu quero um jogo de times que eu nunca vi, ou recentemente não tenha visto. E aí foi a Liga Americana. Foi a Liga Americana, MLS, começo Seattle e o Los Angeles, eu acho. É muito legal, porque todo mundo que, quando vai adquirindo conhecimento ao longo do curso, já chega lá com uma capacidade de fazer essa análise. E o Cecconi explicando o que vai acontecendo dentro de campo é muito mais fácil de analisar e é muito bom de tu conseguir identificar o que está acontecendo dentro de campo. Isso é muito legal dentro do jogo. E outra coisa, a gente fala muito em dados e estatísticas, o nome do curso é método observacional, né, Cecconi? Sim. Não existe análise sem ver jogo, né? Sim, a metodologia observacional é como se tu fosse um detetive. Tu vai investigando o que está acontecendo. Para isso, a referência teórica é o teu alicerce. É para tu saber o que perguntar ao jogo, né? Mas é como se tu fosse um detetive ou um jornalista. Por isso que muitos jornalistas migram para análise de desempenho, porque são profissões correlatas. O jornalista, ele é um investigador, ele foi treinado
para fazer perguntas coerentes, pertinentes sobre um assunto. Quando tu está vendo um jogo de futebol e tu sabe o que é, quais são os princípios do jogo, as fases, os momentos, enfim, tu tem já o teu background teórico, tu vai fazendo as perguntas, só que elas não se respondem imediatamente. É o que a gente viu naquela análise ali. O jogo vai se ajeitando, então tu não pode ter pressa de com 30 segundos de jogo, tu já dá as duas plataformas táticas e varia para isso, e a organização ofensiva é com os laterais não, calma, vai perguntando, mas vai pegando as respostas e filtrando aquilo. Não, teve uma hora que eu falei, é 2-3-1 mesmo, mas o que a gente pensou que era o extremo e o que era o centroavante, eles inverteram momentaneamente naquela jogada. Então, agora eles já se assentaram e a gente vê que o ponta é esse e o 9 é aquele. Foi bom que isso tenha acontecido no jogo exatamente para mostrar que aquela sede de, às vezes, o cara tá no Twitter vendo o jogo e começa a dizer tudo o que está acontecendo. Calma, deixa o jogo te responder mesmo para tu não te precipitar. Até porque pode acontecer uma circunstância que muda tudo, né? Exatamente, como foi aquela. Daí tu já determina. Eu já vi muita gente olha a televisão e o primeiro lance, o time está fazendo uma saída de 3 por algum motivo da organização ofensiva, o cara diz, tá jogando com 3 zagueiros, assim. Só que foi a saída de bola. O time daqui a pouco a forma vai se redefinindo e tu olha, não. Foi um volante que recuou para fazer a saída. E o cara ali na pressa já, não, são 3 zagueiros, daqui a pouco ele tem que se corrigir. Então, até isso é importante. Saber perguntar e saber o que fazer com as respostas, né? Vai acumulando as respostas, o conhecimento sobre aquele jogo e o momento certo de fazer aquela informação ter vazão, né? Essa semana também eu li uma frase que dizia o seguinte: os clubes de futebol estão contratando mais jornalistas que as empresas de mídia. É verdade, as empresas de mídia estão fazendo o caminho reverso, estão mandando os jornalistas embora. Mais um detalhe sobre o curso, sobre o Pergunte ao Jogo, curso de análise tática sobre o método observacional, que é muito legal, são as bolas paradas, né? Porque quando tu faz o curso, nunca mais tu consegue ver um escanteio da mesma maneira. Sim. O lance do pênalti do Arthur, no suposto pênalti do Arthur no Otamendi, é um exemplo clássico do bloqueio, né? A função do bloqueador, e a gente fala no curso, é exatamente a de cortar a corrida dos melhores cabeceadores. Tanto que o Arthur não está olhando para a bola, é porque a função dele naquele escanteio é exatamente não olhar para a bola. Primeiro, mesmo que ele olhasse, ele tem 1,5 m, ele não soma nada. Então tu pega, o Tite gosta de defender por zona, tu define as zonas de acordo com os teus melhores e mais altos cabeceadores, e os baixinhos se dividem entre rebote e bloqueio. E o bloqueio é aquilo que o Arthur fez, é cortar a frente para tirar o embalo, porque qual é a vulnerabilidade de uma defesa zona? Tu fica estático e tu perde a projeção para os jogadores que vêm correndo de fora da área e estão lançados. Então tu vai pular para cima e os caras estão vindo embalados. É cortar uma bola no vôlei parado ou correndo. Exatamente, é uma diferença muito grande. Então, enquanto tu está se movendo lentamente junto com a tua linha para pular para cima, está vindo uma tigrada embalada para pular para frente. O que o bloqueador faz? Ele corta a velocidade para o cara perder a passada e perder o impulso. Foi o que o Arthur fez. Aí vamos chegar no ponto, que não sou crítico de arbitragem, sobre o uso do cotovelo no gogó, se é permitido ou não. Mas ele fez. Tem tanta regra nova aí, né? Uma função de bloqueador é aquela. Então ele cumpriu a função. Bom, olha só, a gente veio falar do curso Pergunte ao Jogo, relançar esse curso com esse novo preço, além do preço, 25% de desconto, código promocional o Emílio já mostrou, vai mostrar de novo daqui a pouco, 30 dias de desconto e 30 dias de 30 licenças do Instat para os primeiros que se inscreverem no curso agora. Espero que essas 30 licenças acabem já durante o webinar. Esse é o nome, né? Webinar. Tu sabe. Agora, quando a gente convidou o Cecconi para vir aqui falar, cara, é muito fácil falar do curso. Não, cara, o que tu tem de novo para apresentar para a gente? Algo novo, instigante, sobre análise de desempenho, sobre análise tática. A coisa que mais tem me instigado recentemente sobre o mercado do analista de desempenho é como muitos clubes e empresas provedoras de conteúdo sobre futebol estão se preocupando com a questão da programação,
que é como o analista não ser mais só o cara da comunicação, como são os jornalistas, ou do campo, como são os educadores físicos e treinadores, mas o cara da programação informática, que é o cara que vai criar algoritmos, mesmo que, vamos dizer assim, artesanais, para que o clube trate melhor a informação. Até o Emílio está com as nossas telas, podemos colocar a primeira, que é aqui uma... Vai por aqui, consegue te ler? Vamos por aqui, o pessoal está acostumado que eu sou assim mesmo. Sou roots. Aqui um trecho do artigo, como eu falei para o pessoal, a minha base de dados, até para o e-book, tem muita referência teórica curta, assim, que são trechos retirados de artigos, de livros, enfim. O Júlio Garganta, que é um teórico português, ele fala o seguinte: os dados que retiramos do jogo devem ser devolvidos com informação adicional depois de tratados. É isso que acontece com a programação e os indicadores de performance. Sabe o que eu falo, Secone? Dados são desenhos nas cavernas, né? Sim. Tem que transformar aquilo ali eles estão soltos de alguma forma. Então, quando eu falo para a gente utilizar mais a programação, o business intelligence, os algoritmos, isso não quer dizer que tu precise trabalhar num clube de grande expressão, com grande dinheiro, até porque muitos desses clubes não investem mesmo tendo dinheiro no setor. Mas é saber o que a gente quer extrair de informação do jogo. Se porventura o amigo que conseguiu ali a inscrição, pegou os 30 dias do Instat, ele já trabalha em algum lugar, ele vai ver que é dado demais. É dado demais, é informação demais. Então, se tu não sabe o que fazer com ela, tu acaba se perdendo. A gente pode pegar a mais básica de todos, posse de bola. O que é posse de bola? Sim. O que adianta esse dado? Ou um dado que a Globo gosta de botar, que é passes errados. Brasil, 48, Argentina, 12. Aí o cara diz, o Brasil está errando muitos passes. Mas em que universo? E a gente deu 900 passes, o outro 100. Não, e a gente pode pegar esse dado do passe errado e colocar no Arthur. O Arthur talvez seria um melhor jogador se ele errasse mais passes. Sim, porque ele arriscaria mais, é o que eu ia falar. Que tipo de passe foi dado? Quem é que erra, em que lugar do campo, com que propósito? O que ele pretendia? Tem times que tem uma Quinteiros? posse... que erra demais, erra muito. Porque ele fica ali com 70% de acerto de passe, tu vai dizer, isso é um número horrível. Mas é como a gente está falando aqui. Só precisa de um acerto. A gente quer produzir indicadores de performance. Talvez o indicador de performance para o Quinteiros não seja o acerto de passe, mas seja a consequência das jogadas certas que ele faz. Então, quantas assistências, quanto segundo passe, que é a pré-assistência, e quantos terceiro passe para gol ele dá. Aí tu consegue criar uma equação que vai te dizer numericamente, pode ser percentual ou numa escala de 1 a 100, qual é a posição do Quinteiros no teu time ou no campeonato, entre os jogadores da posição, no nível de incidência de jogadas ofensivas. Tu cria lá um indicador. Participação em gols. Participação em gols. Participação em gols não é só o gol, né? Sim. Ele é o 8º entre 50. Porra, excelente. Ele é o 38º entre 50. Aí ele já não está me valendo tanto para o time. Enfim, a nossa sugestão... E se a gente pegar um valor objetivo, inclusive, de gols, dependendo se o gol que tu faz é o primeiro, o segundo, o terceiro, até isso pode mudar. É o que poderia alguém... eu via essa crítica muito ao Hernan Barcos, que era o jogador que quando fazia gol estava 2 ou 3 a 0. O jogador do terceiro gol. Não faz gol em jogos decisivos. Até eu não tenho essa estatística, se o Barcos está vendo, desculpa, não queria ter te usado como exemplo, mas às vezes não é o que vai... Não é até o dado objetivo é passível de uma reflexão em si. Exatamente. Então é por isso que eu pedi para o Emílio colocar essa frase, que é a gente precisa devolver esse dado tratado ao jogo. E é com a observação. Ninguém pode ver o jogo, ninguém pode ver um jogo sem tê-lo assistido, né? Só com base nas informações. Uma segunda frase do Júlio Garganta que a gente pode analisar, e aí já entrando mais no assunto que eu quero colocar para o pessoal, que é dos indicadores de performance. Ele disse em outro artigo aqui:
cada vez mais se procura, a partir da análise de bases de dados, configurar modelos de jogo que permitam definir asserções preditivas acerca da tática eficaz. Ele fala difícil porque o português de Portugal é mais difícil que o nosso. Mas a asserção preditiva, o que é? É a gente antecipar. É o grande desafio da análise, a antecipação. Né? Então, hoje, o ingresso forte da programação informática no futebol, dos algoritmos, do BI, da inteligência artificial, é para fazer predições. É para a gente conseguir antecipar padrões do nosso time coletivo, do nosso time individual e do nosso próximo adversário. É assim que tu pode estabelecer, como disse o Garganta, configurar modelos de jogo. Então, eu sei o que eu quero do meu time. Eu quero que o meu time jogue dessa forma. Então, eu quero que ele chegue no terço final X vezes por jogada, tem que ser na amplitude. Tu cria um algoritmo que vai te dar aquela informação e tu pode comparar os jogadores que mais te deram isso, ou na base, se tem alguém, tu faz esse acompanhamento da base, tu sabe que o teu time vai vender o Everton daqui a pouco. Temos na base os caras que entregam os indicadores que a gente considera fundamentais do Everton? Não temos. No mercado, quem são? Roda a equação lá. Então, é para isso. Prever é uma maneira de tu se prevenir também. Então, tu antecipa... Prever é ganhar o jogo. Exatamente. A gente tem uma medição sobre a nossa agressividade. Inventei um algoritmo que diz que de 0 a 100, qual é a agressividade defensiva do meu time. Eu que inventei. Então, eu botei lá os dados que eu quis, aquele monte de dados que o Instat dá, eu retiro os que eu quero, crio a equação, faço uma nota ali de 0 a 100. O meu time tem uma agressividade de 75. Beleza, vou rodar para o meu próximo adversário, 92. Bem, já consigo. O que dá para botar? O que dá para botar numa agressividade? REC 5? Dá para botar duelos índice vencidos? De vitória em duelos, ou total de interceptações, total de tackles, antecipações. Tu pode criar pesos que te digam o que é mais importante. Para o meu time, o tackle é mais importante que antecipar ou que interceptar. Então, eu boto peso 3 para os dados de tackle. Então, ele vai ser multiplicado por 3, enquanto os outros vão ser multiplicados por 1 ou por 2. Uma história muito legal da gente contar é quando o Alex Ferguson leu que o Japstan, daquele grande duelo contra o Ronaldo, inclusive, na semifinal de 98... Muito fui comparado ao Japstan quando eu jogava na zaga, até pelo porte físico, a careca, legal. E pelo talento também. Ele leu nos dados que naquela temporada o número de desarmes ou de duelos do Japstan tinha caído muito, de duelos vencidos tinha caído muito. E ele vendeu o Japstan para Inter de Milão, eu acho. Pode ser. Para Inter de Milão. Quando, na verdade, ele tinha antecipado muito mais. E ele reconhece depois que foi o pior negócio que ele fez. Porque foi um erro de análise de dados isso. Tratou mal. Ele tinha o dado, mas não sabia o que fazer com ele, talvez. Exatamente. E acabou olhando para o lado errado. Exatamente. E é por isso que é importante... Ele não precisava desarmar, ele antecipava. Sim, e por isso que é importante, a gente deu sorte na escolha do nome do curso, que é o perguntar o jogo. Se tu não sabe o que perguntar, tu não vai conseguir tratar a informação. Tu pode ter o maior calhamaço de dados infindáveis. Se tu não sabe o que extrair dele e contextualizar com o jogo, talvez tu não vai ser relevante. Então, saber o que se quer do jogo e saber tratar o dado, porque daí tu viu ali no exemplo, a agressividade do adversário é 92. Bem, então nós vamos fazer o treinamento da semana preparado para agressividade. Mas é como a gente falou na primeira tela, tem que ser devolvido para o jogo. Então, a gente vai para o vídeo e olha bem como que é a agressividade deles. Em que locais do campo? Bem, temos exemplo para mostrar. Com quais jogadores, de que forma, como é que é a orientação corporal. Então, a gente cria mecanismos para sair dessa agressividade. A agressividade deles é maior na direita defensiva. O gatilho da pressão é em tal momento. E assim tu vai criando, antecipando. Stan foi para o Milan, disse o Andrei aqui. Bem, acertou uma cidade já está bom. A cidade e o estádio a gente acertou. Sim. Então, claro que eles não gostam de ser confundidos entre eles, mas já foi alguma coisa. Olha só, tu mencionaste também um ponto muito importante.
posição corporal é um ponto fraco das plataformas de estatística, né? Porque aí, como a maioria... E é um ponto muito importante na análise. Sim. Como a maioria desses provedores de conteúdo, ele faz uma medição de dados manual, ou seja, são seres humanos assistindo ao jogo com teclados que têm atalhos específicos para cada dado de scout, e eles vão botando ali o passe certo, o passe errado, eles têm os atalhozinhos. Então, eu não sei como seria para eles fazer uma coleta de orientação corporal. Agora, se nós temos bons programadores nos assistindo e que consigam desenvolver um sistema de câmeras com reconhecimento, e o Instat tem para a parte física, inclusive já trabalhei com isso, mas que façam o reconhecimento não só das distâncias, velocidades, mas de orientação corporal, e que consigam encontrar, e essa é a chave, o padrão relevante daquele dado, tipo, seria um dado do zero. Então, a amostragem pequena, a gente não sabe ainda o que é o indicador de performance, né? Ou seja, até que ponto esse dado se transforma, isso é positivo e isso é negativo. Então, primeiro tu só coleta, depois começa a ver, olha, determinada orientação corporal é decisiva para a vitória em cabeceios para os zagueiros, tantos por cento. Bem, agora nós temos a informação relevante, né? Tratamos o dado, então a gente sabe como treinar os zagueiros para esse tipo de situação. Tem que estar com o corpo desse jeito. Volante que recebe de costas só gira para um lado. Olha que dado importante. Quero fazer um cara que saia da pressão e redirecione o corpo para fora da pressão, como o Arthur faz muito bem. Bem, aí se cria uma maneira de mapear o momento que ele faz aquilo, e daí tu começa a mapear os teus jogadores e ver quem tem aquele potencial, quem pode ser treinado, quem está abaixo. Mas para isso tu precisa criar um banco de dados para que esse algoritmo rode a informação e te diga os padrões. Ó, esse cara está em X, esse está em Y, que o adversário está assim. Olha a importância de saber se um atacante só dribla para um lado. Monta a cobertura ali, está resolvido o problema. É um problema e ali, casos mais simples, ele só chuta com essa perna. Bom, então ele vai sempre ajeitar para essa perna. Deixa o outro lado livre. É um problema até que o próprio jogador... E eu me lembro que eu trabalhei com o Everton. O Everton é um cara conhecido pelo corte para dentro. E ele mesmo tinha a preocupação de ter uma variação de repertório, de não só cortar para fora, como saber o que fazer com a perna esquerda. O Coutinho errou um gol sem goleiro fantástico na Copa América agora, que foi um lance do Everton, não me lembro em qual jogo, que ele levou para a esquerda, mas dentro da área ele cortou e cruzou com a direita. O goleiro se passou e o Coutinho perdeu a linha da bola, cabeceou inacreditavelmente para trás. Mas já foi ali uma demonstração do Everton de tipo, pô, tô fazendo sucesso cortando para dentro e chutando. Bem, os caras estão fechando essa minha entrada. Cortei para fora. Já criou o caos. Não usou a esquerda, mas é um próximo passo. Ele conseguia aperfeiçoar a jogada com o pé. E é importante que como as pessoas têm uma forma de vocabulário na fala e dificilmente vão criar uma palavra que nunca falaram, os movimentos também são feitos de um vocabulário de movimentos. Sim. Os jogadores têm aqueles movimentos dele. Dificilmente num jogo ele vai fazer algo que ele nunca fez. Sim. Claro que pode acontecer, isso é treinável, pode se criar um giro, em vez de sair para a direita, sair para a esquerda. Vai ser muito difícil. Então, saber o movimento do jogador é muito importante para tentar anular ele. Com a coleta de dados, tu consegue, como a gente está falando aqui, antecipar, prever os jogadores que têm o potencial para subir. Daqui a pouco tem uns que tu tem que abandonar, né? Tu criou um indicador de performance X lá sobre construção, quem são os melhores construtores do teu time, e tem um cara da base que subiu, que ele está abaixo do indicador e abaixo do indicador, e tu treina e orienta, porque tu já identificou que aquilo é o problema, e tu faz as atividades e ele não consegue progredir uma hora, tu vai ter que abandonar, mas até para isso o dado serve. Porque imagina na base a quantidade de jogadores que passam. Quanto melhor tu tratar a informação desses jogadores, mais tu vai conseguir filtrar os adequados para o teu modelo. E a gente vê o Grêmio está consolidando um modelo, o Inter pode ser que consolide esse modelo, o Santos tem esse modelo muito explícito já há muitos anos, muito mais que os outros clubes brasileiros, então de tu tratar o dado. Bem, o profissional joga assim, tratei o dado, vi os indicadores dos caras que são as minhas referências. Bem, na base, agora a gente procura os caras que se assemelham a esses indicadores que são os potenciais substitutos, né?
A gente está falando aqui sobre BI, sobre inteligência artificial, sobre plataformas profissionais. Dá para trabalhar com papel e caneta também, né, Sim, Ciccone? sim. Principalmente para coletar os dados, né? A gente pode recorrer a... O Campograma está na plataforma, Emílio? Do curso? A gente pode pendurar lá o nosso Campograma, né? A gente pode recorrer à tecnologia para tratar o dado, até porque se a gente sabe programar ou se não sabe, contrata alguém. Ou então vai para o Excel, que é um programa, é um software que tu consegue fazer uma mini programação estatística ali. Aliás, quem sabe mexer faz muito mais que mini. Tu sabe tratar o dado. A coleta pode ser manual. Eu trabalho num clube lá da Série D, que não tem nem departamento, os caras me contrataram de preparador físico, eu estou fazendo um bico. Tu tem que saber o que tu quer. É isso que a gente está defendendo e colocando no curso. Como procurar a informação relevante para o teu time. Tu sabendo o que tu quer medir, mede no palito, né? Caneta Bic, papel ofício, prancheta de madeira, e vai no palitinho, o jogador acertou isso, errou aquilo. No final, aí tu joga no Excel, ele roda as tuas equaçõezinhas, pode ser o mais básico, e eu tenho testado isso e tem dado certo. Tu consegue criar até campogramas coloridos, mostrando as áreas de maior ou menor incidência daquela situação específica. Mas a coleta foi no palito. A gente tem o Campograma do Futuro, a gente vai pendurar no curso também para vocês baixarem, é um exercício fantástico, porque no momento que vocês imprimirem esse campograma ou fizerem através de um papel em branco mesmo e começarem a anotar o nome dos jogadores e aonde eles estão atuando dentro de campo, já colocar a escalação ali, a análise do jogo já é completamente diferente Sim. que a do telespectador que está tomando uma cerveja ali, né? Sim. É completamente diferente. Já fica antenado de uma outra maneira o jogo. É uma coisa até que sempre me irritou dos narradores. A gente vê o narrador ser um cara que é alheio ao futebol. Ele não se interessa pelo futebol. O narrador não gosta de tática. Se tu vê alguém criticando tática, termos táticos, 99% é narrador. Eles odeiam a tática. Aí ele vai narrar o jogo e ele não sabe como os jogadores estão distribuídos em campo. É por isso que ele erra os nomes. Porque se ele sabe onde os caras estão distribuídos, qual é a zona preferencial, a gente sabe que não é um jogo de pinogol, que os jogadores se mexem e que às vezes até trocam de lado ou de função, mas isso é bem possível de se diagnosticar. Mas se tu sabe a área de atuação preferencial do cara, tu aumenta a chance de acertar o nome dele. Se tu tá narrando um jogo de um time que tu não tem familiaridade com o corte de cabelo, a cor da chuteira, tu não conhece os jogadores ainda. Mas tu sabe que o time joga no 4-2-3-1, que os extremos são esses. Quando a bola tá na ponta esquerda, tu sabe... Bem, não é o extremo da direita, a não ser que tenha acontecido um cataclisma, mas os narradores, eles são resistentes a isso, e daqui a pouco se tem o papelzinho, anotei a escalação, a bola caiu lá na esquerda, não conheço o cara. Se eu botar que é o extremo, é 99% de chance de acertar, porque é ele que atua ali naquela região. Enfim. Exatamente, tu não precisa, quando colocares isso no papel, não precisa nem pegar a escalação padrão, aquele, conforme o jogo vai andando. Tá aqui o cara da direita, tá aqui o cara da esquerda. Não pode ter pressa, vai montando. Fazendo ali a verificação do que está certo. E mais do que isso, né, Ciccone? No próximo jogo desse time, tu já vai notar um padrão. Sim. Ou mesmo durante o jogo, né? Sim. Se tu observar um time mais... Quanto mais tu observa ele, mais as coisas vão se direcionando. Eu tenho testado teorias de análise de desempenho no futevôlei, que é um esporte que não tem. A gente está criando isso do zero. E aí eu estou começando... Tem padrão lá também? Sim, é isso que eu ia falar. Eu criei um indicador de incidência ofensiva. E comecei a fazer scout dos jogos. Tu já acabou com o romance do futebol agora, só que acabar o romance do futebol. O cara quer tomar uma caipirinha na beira da praia. Criamos os conceitos lá e aí comecei a fazer a verificação do padrão ofensivo. E nessa escola que eu trabalho, ela tem uma escala de cores, como o judô e as faixas. Então, os jogadores têm uma gradação. O básico, o intermediário e o avançado, eles têm um degradê de cores, né? Então, ali, o pessoal que joga comigo nas segundas de noite, que a gente chama de panela, que é o nosso grupinho, nós somos faixa amarela, que é intermediário.
E aí entra os caras novos, o nosso padrão ofensivo fica entre 30% e 35% de acerto. O cara, não, isso é muito pouco, não pode ser. Aí ele foi jogar 33%, porque ele é do nosso nível. Ele nunca tinha jogado e ele, a primeiro dia que ele jogou e foi mapeado, ele entrou exatamente na faixa que os amarelos apresentam, que é ali de 35% de ataques. Então, a cada 10 bolas que ataque, 13,5 são pontos, né? Então, ele, que era um crítico do negócio, ele foi lá e aí, quanto mais tu faz jogo do mesmo cara, mais ele fica entrando e tu vê os que são acima da média, exatamente os que disparam desse padrão e os que não se qualificam como nossos, os que estão abaixo desses 35%. É um exemplo simples. Não, mas isso é legal, porque assim, e o futebol tem padrão definido. Claro. Tu começa a assistir o jogo, tu consegue identificar jogadas durante o jogo. Não é só caos, né? Sim. Não é só caos. E é por isso que tu tem que saber o que tu quer, porque daqui a pouco tu tá sozinho no departamento, tu não tem capacidade para abraçar o mundo. Então tu tem que saber com o treinador o que é a informação relevante. Pode ser só um indicador ofensivo e um defensivo. Eu não tenho perna, professor, para medir tudo isso. Não tem como fazer, tem que fazer o vídeo, tem que fazer isso. O cara, às vezes, também não tem tanto interesse, mas o que é fundamental quando a gente está com a bola? O que tu quer saber? Quero saber isso. Aí tu cria um indicador. O que tu quer saber sem a bola? Eu quero saber isso. Aí cria um indicador. Vai mapeando só um de ataque e um de defesa. Isso já vai criar muito melhores situações para direcionar o treino e resolver problemas durante os jogos do que tu ter um acervo de 1 bilhão de dados que não te dizem nada. Isso que a gente está falando aqui, que o Cecconi passou aqui, também é um pouco de um spoiler do que vai acontecer no futuro aí. Depois, façam uma pergunta ao jogo, aprendam a fazer análise observacional, aprendam a fazer as perguntas certas para o jogo, aprendam a decifrar os enigmas que uma partida de futebol apresenta. Depois, logo em seguida, vai ter um outro curso que a gente vai aprofundar mais, porque a gente vai aprender a montar tudo isso, né, Cecconi? Eu não sou o cara da tecnologia, eu sou o cara do conteúdo, né? Então, o principal é saber o que se quer e como se obter. Então, isso é a parte do conteúdo. Tem muita gente que está nos assistindo, provavelmente todos são muito melhores do que eu na questão tecnológica. Então, esses caras, se conseguirem direcionar o olhar sobre o jogo para a elaboração de um conteúdo relevante, quando eles pegarem o Excel e começarem a testar os indicadores, é um processo muito rápido. Infelizmente, eu trabalho com o Mac e o Excel ainda não lançou para o Mac, está para lançar, que é um BI avançado. Mas para quem tem PC, quem trabalha com Windows, o Excel já tem, eu não sei a pronúncia, Power Query, ou sabe, eu posso estar fazendo? Não tenho nem ideia. É terrível. Já está disponível. Emílio é japonês. Power Query. O Excel para o Windows já tem. Então, mexam nesse negócio. Porque a coleta de dados, para quem trabalha com futebol, é fichinha. Mas quando tu consegue colocar dentro desse BI e processar o dado, ele vai te ajudar a ir no ponto certo. Até falando em BI, Emílio, na nossa terceira tela aqui, tem uma referência, o Monk, que é um dirigente que estava no Sevilha, foi para Roma e acho que voltou para o Sevilha. Voltou. É considerado o crânio do mapeamento de mercado, porque ele vai nos caras certos, tendo menos dinheiro do que outros clubes. Então, tem uma frase de um livro aqui, que não foi ele que escreveu, foi o Daniel Pinilla, que é o Método Monk, que fala exatamente sobre como o Monk trabalha. Então, tem essa frase dele aqui. Monk está aplicando o BI ao mundo do futebol. É o Business Intelligence, né? No final, trata-se de conhecer melhor as necessidades da equipe, como a gente falou, saber como o time joga, o modelo de jogo, e as características detalhadas de cada jogador para gerar um ranking confiável. Não que o futebol seja matemático, mas a margem de erros diminui. Então, esse ranking eu já criei várias vezes. É saber o que se quer. Quero contratar um zagueiro. Quem é o meu melhor zagueiro? É o cara que está saindo ou se machucou? Quais são os melhores indicadores dele? Vamos pegar os nossos exemplos da querência aqui. O Kahneman pode ser negociado. Chutei, não sei se pode, não se apavore. Não é informação. Não é informação. O Kahneman pode ser negociado, tudo bem. Quais são os indicadores que definem o perfil
técnico tático do Kahneman, esse. Montei a equaçãozinha, deu um número X. Aí eu pego os dados de scout do jogador A, do B, do C e rodo. Como o cara aqui, o Daniel, falou que o Monk faz, isso vai gerar um ranking. Esse ranking, tu vai poder filtrar quem é o número 1 do ranking, o mais Kahneman possível, é o X. O número 2 é esse, o número 3 é esse, e assim vai. Monk tem 5. Monk tem sempre Exatamente, porque daí ele é o dirigente, o analista de desempenho, ele às vezes não tem o acesso à informação econômica. Então, isso não entra numa equação. O transfer market diz o valor de mercado, nem sempre é muito confiável. Péssimo para sul-americanos, inclusive. Para sul-americanos, eles têm um pouco de subvalorização. A gente não sabe o salário, não sabe o tempo de contrato, que são informações geralmente sigilosas. Então, isso é com o cara. Se o Monk já é o cara que faz essa medição, ele já sabe as questões negociais. Mas o analista, ele passa a métrica. Eu me lembro que, na época que eu trabalhava no clube, queria se contratar um zagueiro reserva para o Jeromel. O que a gente fez? Criou uma equação Jeromel. Qual é o indicador de performance que define o Jeromel? Quem é o Jeromel? E rodou uma equação com mais de 50 nomes. E o Paulo Miranda foi o terceiro nome, o terceiro melhor nome daquela lista. O primeiro foi o Rodrigo Moledo, tu vê só. Rodrigo Moledo, que estava na Grécia, era o primeiro. Aí tinha um outro jogador que estava na Turquia, era o segundo. Um brasileiro também, que era só brasileiros na equação. Não, tinha sul-americanos na equação. E o Paulo Miranda, que estava na Áustria, era o terceiro. Por questões negociais lá, o Moledo já estava negociando com o Inter, até por ser colorado de coração. O outro zagueiro brasileiro pediu muito, e daí é uma questão que... O terceiro, Paulo Miranda, fechou tudo, o clube contratou. Ou seja, não foi um tiro no escuro, porque se criou uma análise qualitativa sobre o perfil Jeromel de jogo. E aí, rodando a equação, e olha, eu não entendo de Excel, mas eu tinha o dado. Tendo o dado, tu cria a equaçãozinha simples. É o que a gente falou. O que é mais importante do Jeromel? É a antecipação? É o passe de construção? É isso? Bem, isso é peso 3, isso é peso 2, isso é peso 1. Criou uma pontuação lá. Mas para isso tem que se saber como o time joga. Claro. Qual é o modelo, qual é o conceito. E para isso, método observacional. Claro, porque aí é o nosso referencial todo. A gente já chegou no processo final, que é o aplicar isso no ambiente de trabalho. Mas se não tivesse esse background teórico todo, não saberia se nem para onde correr. E aí, como os clubes têm muito assédio de empresários que têm nomes, e muitas vezes são nomes muito bons, o que acontece? O dirigente chega, tenho esse jogo, me oferecer esse zagueiro, porque daí os dirigentes ficam sabendo, os empresários ficam sabendo, o clube A quer zagueiro. Tenho esse. Dá o nome para nós, tratamos na mesma equação. Bem, esse que o cara disse que é o mago entrou em 38 de 50. Esquecemos por um momento. Não, é um ótimo zagueiro para outro modelo. Para outro modelo, exatamente. Perfeito, Eduardo. Porque se a gente muda a equação e o que é peso 3 passa a ser peso 1, aquela ordem já se altera completamente. Até porque se tu usar um zagueiro num bloco baixo, ele é totalmente diferente do zagueiro que vai atuar a 40 metros da linha de fundo. Exatamente. São completamente diferentes. Então, todo dado que tu mudar ali, a equação já a listagem já muda. Então, tu tem que ser preciso no conhecimento do teu jogo e do teu jogador para saber o que tu quer para entrar ali. E aí tu trata o dado e vai ter... daqui a pouco o treinador diz, bem, não queremos muito como esse. Muda, eu quero valorizar mais o jogo aéreo. Eu acho que mesmo o Jeromel sendo muito bom, isso não aconteceu, mas enfim, eu quero um cara que seja melhor por cima e nem tanto na saída. Bem, o que era 3 passa a ser 1, o que era 1 passa a ser 3. E aí a ordem certamente já ia se alterar. E daqui a pouco esse que foi oferecido, que entrou lá embaixo, sobe na lista de novo. Mas, enfim, isso é o dirigente que tem preconceito com isso, não percebe que é uma grande chance de tu até ter uma defesa. O jogador não deu certo por um motivo ou por outro. Bem, eu me socorri do meu departamento, tinha as informações todas, aqui não é a matemática não é precisa no futebol. E é importante falar também que essa questão da busca pelo jogador, de acertar o jogador, era só uma parte
depois tem a adaptação dele, claro. Depois tem como é que ele chega na cidade. São muitas variáveis. A gente é detetive de jogo, mas não de noite. A gente não sabe se o cara bebe, se não bebe, se tem amante, se não tem, se corre de carro, se faz barulho para os vizinhos. Isso a gente até pode procurar no Google. Se saiu matéria, o cara fez uma coisa muito grave, bateu o carro, ou foi preso por tráfico, aí tu até descobre. Não, mas a minha questão vai um pouco mais além, porque isso ainda consegue se rastrear alguma coisa. Mas se a mulher dele não gostar da cidade, se foi jogador, né? Principalmente a mulher manda em nós, a gente sabe. Então, às vezes isso interfere, mas tu se defendeu do mais importante, exatamente, que é a ideia de jogo. Bem, e isso eu sempre falei com os dirigentes, e agora que eu trabalho como prestador de serviços, dirigentes que podem me procurar como clientes ou empresários que receberam um jogador e boto na minha carta. Olha, depende do que tu quer. Hoje, o que tu tá me pedindo não é esse o cara. Mas se tu mudar tuas referências, eu quero um cara que não é tão assim, mas é mais para esse lado, pode ser que ele te atenda. Mas sempre levando em consideração que não é uma matemática precisa. É uma matemática precisa no dado. Mas se o dado vai virar fato ali na frente, senão eu jogava na loteria, né? Loteria esportiva, não estava trabalhando no clube. Toda semana eu ganhava loteria esportiva. E tem outra questão, né? No caminho desse novo jogador para o teu clube, o teu técnico pode ser demitido, né? Pode, o cara que e aí muda tudo, né? Muda todo o modelo de jogo. Clubes que não tem uma linha, até estava vendo os caras falando se o Tite sair, aí os caras citam nomes que não tem absolutamente nada a ver com o trabalho do Tite. A gente sabe que é assim. Então, é o disponível. É o que a gente vê às vezes o clube está entre Mano Menezes e Abel Braga. Bem, ele está entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. São treinadores que não têm nada parecido, com bola, sem bola, na bola parada, eles são diferentes em tudo. E o cara está entre os dois, ou seja, eu não sei o que eu quero, né? Preciso de uma grife. Exatamente. Enfim. E outra dica do Cecconi é que o Método Monte é um livraço, é um livro que dá um norte sobre como deve ser uma busca racional do jogador. Sim. É o cara do Dani Alves, né? Sim. Eu, na verdade, eu tenho a versão em espanhol. Eu acho que não tem em português. Não tem? Não tem em português. Editora Grande Área, providencie, por favor. É muito legal porque ele é um precursor, né? Então, o precursor, ele sai tateando no escuro, então, e lida com preconceitos, com resistências, e ele vai colocando. E no futebol só tem uma maneira de tu se provar competente, infelizmente, que é com o sucesso. E ele obteve isso, né? O Sevilla se tornou um grande papão de Liga Europa. Eu achei legal quando pergunto para ele se ele aceitaria ir para o Real Madrid. Eles, o Real Madrid não precisa de mim. Exatamente. Quem precisa dele é o cara que precisa ter um jogo de cintura no mercado, né? Prospectar. O Real Madrid contrata quem quiser. Ele até pode ir em cima do dado, mas eles também têm uma predileção mercadológica. Assim, outra questão importante aqui, Cecconi, a gente está a 5 minutos de acabar. Como o dado, a estatística e a análise do método observacional, ela desmancha estereótipos também, né? Como que a gente tem uma ideia sobre um jogo, sobre um jogador, sobre um time, sobre uma seleção, e na hora que a gente vai para o observacional, vai para colocar no papel, isso aí é completamente ao contrário, isso é natural, né? Porque nós somos seres humanos, a emoção nos impacta muito. Até é uma grande referência que foi, estimulou o pessoal da teoria tática, as pesquisas que disseram que os treinadores registravam no máximo 45% do que tinha acontecido no jogo. Então, a criação do departamento de análise de desempenho, ela se tornou fundamental para trazer a memória correta sobre o jogo, porque daqui a pouco o treinador sai ali, puto da vida, com um cara chutando as latinhas de Gatorade, e o cara não foi mal no jogo, mas é que alguma coisa aconteceu ali na beira do campo que ele emocionalmente teve uma percepção errada sobre o que aconteceu na partida. Então, o método observacional gerando dados, gerando informação, conteúdo que tu vai tratar, ele vai te impedir que a interferência da emoção sobre o jogo seja determinante nas tuas escolhas, que daqui a pouco tu dispense um jogador ou coloque para negociar, ou não suba da base alguém que tu tá equivocado sobre o rendimento dele. Então, isso é importante também do tratamento do dado. Ter a consciência de que se tu abre mão dele,
tu vai ir pro achismo, porque tu vai estar refém das tuas emoções, que Exato. são percepções imprecisas, né? Que não te trazem uma relevância. Secone, a gente tá recebendo uma advertência aqui, que não é Monk, é Monti. Eu sou péssimo de pronúncias, gente. Então, ele é Secone italiano, é Monk? Eu sou um italiano fake, mas Mas tem razão, André, é Monte, tem razão. Mas o Monk estava na Itália, na Roma, agora ele pegou... Exatamente. Não contem comigo para pronúncias ali, eu já fui mal no Power Query e agora no Monte. Valeu, Andrei, obrigado pela correção aqui. A gente tem umas telas aí, Emílio, se tu quiser passar rapidamente, a gente pode só mostrar para o pessoal como o BI ele transforma dados em mapas legais. Esse daí é um mapa de linhas de passe que muitas empresas estão fazendo. Essa daqui é do Between the Posts, mas também tem no 11 Tag, né? 11 Tag and 11. Então, isso é uma linha de passe que tu vê como os jogadores estão distribuídos, quais são as maiores conexões, quem dá amplitude, quem dá profundidade, quem afunda para buscar o jogo. Tem muitos dados só nisso. Mas o que é isso? Isso vem de uma medição que pode ser feita à mão, dos passes de cada um e do lugar do campo. Eu tenho ali um campinho com um campograma desenhado, eu boto o palitinho do Joãozinho, deu passe ali para lá. E assim eu vou criando manualmente esse dado, passo a limpo numa tabela de Excel que tem a equação que cria esse mapinha. Nem sei se o Excel cria esse mapa. Provavelmente foi num software mais específico, tipo os da SAP, IBM, Oracle. Mas enfim. Dá para ver, Secone, que, por exemplo, deixa essa tela, tá, Emílio? No time da Argentina, como Paredes é centro do jogo, né? Sim. E como eles gastam tempo rodando bola embaixo ali, né? E como a Alemanha, no caso ali, eu nem sei se é sub-21, isso daí, eu peguei só como exemplo, só para mostrar, mas é de algum confronto de... da Argentina é da Copa América. Da Argentina da Copa América e da Alemanha é do sub-21 contra a Espanha. Isso. Então, como o time da Alemanha tem uma circulação que integra os jogadores muito mais, os caras participam mais equilibradamente do jogo, e como a Argentina ali se desfigurou, parecem dois setores, né? Tem o trio que fica tocando a bola sem parar e tem um semicírculo lá na frente que são os receptores da bola, né? Mas tem ali um outro mapa que é sobre ações no quadrante ali à frente da área, que é considerado o quadrante-chave das ações ofensivas. Tem muitas empresas que tratam esses dados de indicadores de performance, em vez de separar quadrantes equânimes no campo, esse tem um tamanho diferente. Eu poderia fazer só por corredores, né? Esquerda, centro e direita, terço inicial, terço médio, terço final. Isso daria 9 quadrantes no campo. Eu até posso fazer isso, mas eu posso separar dentro do quadrante do terço final central uma caixinha menor, que é a grande zona de influência da frente da área. E ali eu coletar algum dado. Eu já vi, Secone, não sei se chegou a ver isso, em campo, em quadrados ou em mapas que são 18 quadrantes. E o quadrante 14 é o quadrante-chave. É esse da frente da área. É o da frente da área. Eu já trabalhei com quadrantes que não tem tamanho. O tamanho é pela importância daquilo para a função. O do lateral direito tem tantos quadrantes. O campo é todo heterogêneo na distribuição dos quadrantes. Exatamente. Mas esse é considerado mais importante. E ali tu pode fazer alguma medição. Os jogadores que recebem a bola ali dentro, recebeu a bola ali, pum. Ou recebeu e deu sequência, pum. Porque ele pode receber e ser desarmado. Então, tu pode criar um indicador que coloque uma espécie de eficiência de aproveitamento daquele espaço. Os caras que dão sequência às jogadas ali, os caras que entram ali e não dão sequência, e os caras que sequer pisam ali. E aí tu vai ver, eu quero que o meu meia tenha uma influência de 30% ali, mas eu criei um algoritmo, na verdade, uma equação básica, né, que diz que ele tem 25% e o outro tem 40%. Bem, na dúvida eu vou no do 40%, porque o meu modelo, o que eu quero do meu time,
eu já mapeei ele, já vi que o meu time, quando ganha, o meu camisa 10 tem no mínimo 40% de influência ali, eu quero o cara que me dá 40%, não o que me dá 25%. Se o meu modelo não pede isso, não vai ser relevante na decisão entre um e outro, né? Esse campo de 18 quadrantes, em que o quadrante 14 é onde sai a maioria dos gols, é um grande indicador, é um mapa da mina para se montar a defesa e fechar o funil, né? Sim. Fechar o garrafão. É ali que não pode acontecer nada. É uma coleta de dados que daí era de uma empresa da King Analytics, com quem eu trabalhei, que faz nesse quadrante, é a velocidade de circulação. É quanto tempo os jogadores ficam com a bola no pé ali dentro. Que ali, se um time tem numa média uma velocidade de circulação de 2,5 segundos que o jogador fica com a bola no pé, ali tinha que ser 1,2. Então, se fazer uma medição é um indicador de performance, ou seja, indicador de performance é um termo autoexplicativo, né? É um indicador do que eu quero. Eu estabeleci que os caras que executam ações dentro daquele quadrante tem que ter no máximo 1,2 segundos a bola no pé. Mais que isso, ele já vai ser desarmado. Ele está numa zona de total congestionamento, né? Tá todo mundo ali. Se ele ficar com a bola no pé demais ali, ele vai ser desarmado. Então, estabelecido o indicador é 1,2, eu faço a coleta do dado, rodo a equação e faço o ranking dos meus bonecos. Quem está chegando a 1,2 ali. Claro que o zagueiro eu não quero, porque o zagueiro não participa ali, mas os extremos, centroavante e os meias de aproximação, bem, esse cara aqui dá 1,7, esse dá 0,8. Bem, eu quero o 0,8. E quando tu começa a cobrar isso do time, tu tem esse indicador, tu nota a rapidez. Imediatamente começa. Se o treinador sabe o que fazer com ela, porque para que serve esse dado para o treinador? Direcionar o treino. Eu decidi que para o meu modelo de jogo é fundamental eu ter 1,2 de circulação ali dentro, de retenção de bola ali dentro. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso treinar meu time para isso. Então, eu crio treinamentos que fazem com que esses jogadores estimulem os jogadores a ter essa agilidade ali de alguma forma. Então, ele vai criar as mecânicas de treinos reduzidos ali, que é quase o Pavlov, né? Tu fica ali condicionando o comportamento dos caras a reagir rápido e extrapolar isso para quando eles estiverem na frente da área. Olha, pessoal, nós estamos fazendo essa atividade aqui no meio desses quadrados, porque esse é o tamanho da frente da área. É isso que eu quero que vocês façam lá. Trabalhou isso a semana toda, mediu no jogo. Pô, quem respondeu bem ao treinamento? Quem respondeu mal? Transportamos para o jogo, vamos para o vídeo. Pô, por que o número desse está alto? O que ele fez de errado? Aqui ele podia ter feito isso aqui. Aí chama o cara, olha, velho, a gente queria que tu fizesse 1,2, tu fez 2,3. Tá aqui os lances que tu errou. Tu errou por causa disso, disso, disso. Vamos para o treino, corrige. Então, essa é toda a cadeia de informação do dado, né? Impactar no treinamento, coleta o dado, vê o que foi reproduzido no jogo e encontra os porquês de não ter sido alcançado ou de ter sido alcançado esse desempenho, né? Tem mais uma tela aí do Secone? Tem mais 3 rapidinhas, vamos lá, Uma é um exemplo ali, eu não gosto desse dado, eu vou ser bem sincero para vocês, que é a expectativa de gol. Por que tu não gosta, Secone? Eu não gosto porque esse é o tipo de coisa que é impreciso no futebol. Senão, a gente jogaria na loteria esportiva com a expectativa de gol. A melhor expectativa de gol que eu já vi, não é porque eu trabalhei com eles, é a da King Analytics, porque ela roda os dados defensivos da outra equipe. Então, a minha expectativa de gol contra o teu time é diferente da de contra o time do Emílio. Tem empresas que fazem uma expectativa de gol estanque. A expectativa do Inter é de 2,5 gols por jogo. Ué, mas contra o Fortaleza é a mesma, em casa é a mesma de contra o Atlético no Mineirão? Não, né? Mas a tua indignação é contra a média ou contra a de um jogo? Porque isso aqui é um valor de time. Esse é o pós-jogo. Essa tela é até legal. É curioso, tipo, o time produziu para fazer 0,6 gols, não fez nenhum. Algo deu errado para eles e certo para a defesa dos outros. O outro time produziu para fazer 0,7 e fez 2. Bem, se eu sou desse time, primeiro, estamos mal em produção ofensiva, mas bem em eficiência. Exatamente. E aí ele vai ver os porquês. Sim, porque só para explicar, tu produziu para 0,7, ou seja,
Tu não produziu sequer para um gol. Exatamente. Mas tu fez dois. Exatamente. Mas é que o futebol, para esse dado específico de quantos gols deveria ter sido feitos, porque daqui a pouco tu cruza uma bola na área, tá chovendo, o zagueiro vai afastar, dá na orelha da bola, mete no ângulo, gol contra. Aí tu fez um gol, mas aquele lance nem gerou uma expectativa de gol, ele não impactou no cálculo. Aí ele acaba não te dizendo muita coisa. Existem jogos, inclusive, que isso aqui é completamente desconexo. Tu faz uma produção do 0,5 e tu fez 4 gols. Sim, porque o futebol é impreciso e as empresas cada uma tem o seu cálculo de expectativa de gol e eles são meio secretos, assim, virou meio que a expectativa de gol do tal é a mais fidedigna. Eu não gosto desse dado, eu não trabalharia com ele, e até para clubes menores ou analistas sem estrutura que estão fazendo medição na mão, é um cálculo que o cara tem que ser estatístico para inventar o que impacta num placar. É muito dado para inventar uma equação muito complexa que não vai te dizer muita coisa. Então, eu prefiro medir quanto tempo eu demoro para recuperar a bola. Aí eu estabeleci que eu quero que o meu time recupere a bola em até 15 segundos. Toda vez que o time perde a bola, eu largo o cronômetro. Recuperou em 14, anoto. 14, 2, 17, 3. Depois eu vou lá, regra de 3 simples, faço a média e vejo, meu time recuperou a bola em média 18 segundos. Eu queria 15, bem, vamos trabalhar o treinamento para melhorar. Eu acho que é uma medição fácil de fazer com a mão, só precisa de uma caneta, um papel e um cronômetro, e vai te dizer muito mais do que uma expectativa de gol. Enfim. É importante a gente tocar nesse assunto, porque dados existem para tudo, né? Claro. E muitas vezes, se tu não sabe como tratá-los, tu vai acabar, como o Júlio Garganta fala, torturando eles para dizer o que tu quer ouvir. Então, tu não é um bom analista, ou tu não sabe lidar bem com o contexto de trazer o dado para dentro do jogo, tu acaba forçando situações, tu pega um dado aleatório que tu acha que explica uma tese pré-concebida tua e tu força a aceitação daquele dado. E isso tu vem com a tese antes do dado. Exatamente, isso é muito prejudicial, porque se o treinador te leva em consideração, ele vai treinar errado e vai medir informações que são desconexas daquilo que ele pretende para o jogo. Enfim, Tem mais uma aí, menino? Tem, essa daqui é legal porque é uma coisa que a gente falou muito, que é a comparação de jogador. Demais. É um tweet do Futuri aqui sobre a contratação do Lo Celso. Posso estar pronunciando errado, mas pelo Betis. E foi usado o Big Data, que é a inteligência artificial, como os caras falam da inteligência artificial. Por que Big Data? É um grande servidor que tem uma capacidade de processar um número absurdo de dados que são colhidos lá pelo Instat ou pelas empresas concorrentes, gera um documento XML, que é uma codificação de tudo que aconteceu no jogo, incluindo as coordenadas geográficas de cada ação, né? Para quem está na tela, dentro desse círculo, as listas azuis são o Lo Celso, e o verde é o Fabian Ruiz. Que é o jogador anterior, que saiu. Exatamente. E o Lo Celso entra e eles buscam qual que é quase um quebra-cabeça, né? Exatamente. Qual a peça que se encaixa mais ali? Isso é o quê? É a apresentação do dado. É como se trabalhar com a informação de uma maneira visual atrativa. A gente consegue ver aqui passes longos. Então, são dados de scout bruto, que o cara pega até, se quiser, no palitinho ali com a caneta. Mas depois ele criou lá no programa, que provavelmente no Excel se consegue fazer um mapa muito próximo disso, tu vai lá e atira os dados e organiza eles para que ele gere esse relatório para ti. E aí tu pode fazer esse comparativo, ele é legal porque o que eu falei do gamification, ele tem a cara de FIFA. O videogame já faz isso muito antes dos clubes de futebol. Sim. Então, os jogadores jogam isso. Então, muitas vezes, tu apresentar um dado complexo de uma maneira com cara de videogame para um jogador, para ele é um negócio até divertido. Ele vai olhar no celular a florzinha dele, olha só, eu comparado com esse outro cara, eu fui muito melhor que ele no jogo. Por causa disso. Daqui a pouco ajuda o cara a acessar o dado, porque tu tá trazendo o dado para o mundo dele, que é o mundo do videogame.
Então, isso que é o legal. A gente falou bastante disso, de utilizar o indicador de performance para prospectar o mercado. Aqui eles sabiam o que eles queriam. O que é importante do Lo Celso? É esse passe para frente. Isso é legal. É quantas vezes ele tocou na bola. Isso é o importante do Lo Celso, é o que caracteriza ele. Duelo defensivo talvez não seja importante. Não é importante. O que ele dá para o time que é o que a gente quer que se mantenha. Quer dizer, o contrário, né? O que o Ruiz dá para o time que a gente quer que se mantenha. Então, nós vamos procurar os caras com isso. O Lo Celso, a gente vê aqui que muitas vezes ele excede até o cara. Ele é melhor em determinado aspecto e ele é um pouquinho inferior em outro. Eu aqui no meu print não é muito bom isso é legal, resolução. Porque assim, o jogador igual tu não vai achar. Não vai. As duas florzinhas se sobrepõem perfeitamente ou não. Se sobrepõe, tem alguma coisa errada. Sim. E aí tu vai fazer um contrapeso. Olha, daqui a pouco esse que está saindo, ele é melhor nisso. A florzinha dele nessa aresta foi mais longe, mas o Lo Celso ele agrega mais nisso daqui, que também é considerado importante, senão não estaria no nosso gráfico. Então, eles chegaram à conclusão que ele era 86% parecido com o Ruiz. Então, é o cara que na lista é o primeiro, talvez não, mas daí entra a questão econômica. Isso. Mas ele está ali no top 5. Aí agora vamos no primeiro. Não deu, vamos no segundo. E assim sucessivamente. Mas tu diminuiu a chance de erro ali porque tu foi no bote certo, né? E o último exemplo era uma matéria aqui do New York Times sobre como o Liverpool utilizou o Big Data para prospectar mercado e para ler o adversário. Não é a invenção da roda, muitos clubes fazem isso, ainda mais na Europa, mas é legal que tu ganhar fazendo isso, mesmo que outros façam, chama a atenção da imprensa. E ainda mais num país que não tem a tradição futebolística tão forte, mas tem a tradição do dado. Os americanos são loucos por informação do esporte. A estatística do futebol americano, do basquete, do beisebol é extremamente complexa. Eles têm uma visão muito mais objetiva do que o brasileiro, que é o romântico Nelson Rodriguesco do futebol. Eles são os caras que... A lua cheia, o time não ganha quando a lua cheia. Quando esse cara briga com a mulher, ele não joga bem, esse cara tem que chegar de calção azul, senão ele não faz gol. Mas tudo bem. Mas o americano, ele vê o futebol cruzando dados. E aí, o que chamou a atenção deles? Talvez não seja o estilo de jogo do Liverpool, mas chamou a atenção o fato de estar se trabalhando dados num ambiente que sempre foi tido como exageradamente empírico, que é o futebol, né? Que é muito do achismo e pouco da objetividade. É legal a gente falar também, Cecconi, que essa abordagem analítica, ela está sobrepondo os departamentos de análise e o torcedor também está exigindo isso, né? Sim. Porque ele precisa jogar o Cartola, ele precisa saber dados, ele precisa apostar. Sim. O próprio site Cartola de aposta usa dados de scout para criar. Também é como se fosse um indicador de performance. Eles ali criaram alguns algoritmos que dizem quem foi melhor no que. Claro que é um dado específico ali, mas para fazer a pontuação do cara, rodou, passe certo, passe errado, falta. É um excelente exemplo de indicador de performance. Exatamente. De como tratar o scout. Então, essa questão não é só para clubes, geradores de conteúdo também utilizem, porque o público de Fanalytics, os fanáticos por dados de esportes, estão cada vez mais presentes no mercado, estão exigindo isso, estão querendo saber por que se ganha, por que se perde. A lua cheia já não explica tudo ou já não convence a todos. Claro. É uma coisa que, como a gente falou aqui, o cara pode fazer à mão. Daqui a pouco quem está nos vendo aí, o cara é estudante de educação física e ele participa da Atlética. A Atlética agora virou moda, que é as equipes de competição esportiva dos diretórios acadêmicos. Então, tem grandes campeonatos da Atlética do Direito com a Atlética da Engenharia. Daqui a pouco, o cara treina análise de desempenho nisso. E ele começa a fazer medição de dado, cria um indicador de performance. Daqui a pouco, ele está ajudando a equipe dele, da Atlética, a ganhar. Não precisa ser futebol. Eles têm competição de futebol, de vôlei de praia, de tudo. Cria um indicadorzinho de performance, faz a medição dos amistosos. Quando chegar no campeonato, quando a gente ganhou no futsal, a bola passou pelo pivô tantas vezes desse jeito. Então, estamos chegando perto da nossa marca, ou seja, estamos mantendo o volume ofensivo.
ou não, esse jogo foi... Enfim, tu pode brincar disso. É um grande exercício, né? Exercitando isso até sem fins lucrativos, porque para exercitar tu precisa partir de algum ponto. Emílio, coloca a nossa tela do link, a nossa tela do Pergunte ao Jogo, que eu quero entregar o serviço de novo aqui. Bom, nos próximos 30 dias a gente tem código promocional exclusivo para os participantes do webinar, tanto quem está assistindo ao vivo como está assistindo depois gravado, CDWEB25. Vai nesse link que está aí, atenção às maiúsculas e minúsculas, chegue nesse link que está aí, coloquem o código e ganhem 25% de desconto. Os 30 primeiros, não sei lá quantos anos dessa altura, os inscritos, mas os primeiros 30 inscritos ganham 30 dias de stat liberado. O valor disso já é praticamente o valor do curso e além do valor, da gente se referir ao valor, também o valor de conhecimento e poder lidar com uma plataforma profissional dessas por 30 dias. Depois, se quiserem contratar a plataforma, ok, sem problema nenhum. Mas, como a gente falou aqui, dá para começar a fazer exercícios de análise tática com papel e caneta. E esse curso é fantástico porque tenho certeza, depois vocês vão começar a ver o jogo de uma maneira completamente diferente. Ok? Era isso então. Passem lá no link que a gente colocou aí e vou até aparecer uma pesquisa para mim aqui. Eu já vou preencher a pesquisa. Passem no link, façam sua inscrição. Se ainda estiver disponível, ganhe os 30 dias de stat liberado. Para quem fizer essa inscrição, provavelmente nos próximos dias vai receber um e-mail de confirmação da Stat ou da gente mesmo. E a gente tem um imenso prazer de estar colocando esse curso de volta no mercado. Em breve, novos cursos, né, Secone? Claro, vamos avançar, não vamos parar por aí. Sim. Eu acho que a gente está seguindo a cronologia que eu acredito ser a correta. Para entender o jogo, a gente tem que saber do que o jogo é feito. Agora a gente já pode avançar para como exercitar, para como colocar em prática esse conhecimento que a gente absorveu sobre o jogo de futebol. E aí já tem as dicas que são de como colocar isso no jogo. E é importante ressaltar, a tecnologia, ela nos atropela a cada minuto. Então, o nosso enfoque não é tecnológico, senão a gente produziria um conteúdo datado, porque eu vou falar de um editor de vídeo que daqui a uma semana vão lançar outro. A gente está falando sobre conteúdo, informação, qualidade de tratamento de dados. A tecnologia, a gente mencionou o Instat, que daqui a pouco pode se modificar, mencionou outras plataformas, mas é só porque elas estão sendo utilizadas agora. Mas o conhecimento é perene. A informação sobre o jogo, essa não vai ficar datada. O que nos atropela é tecnologia. Então, o nosso foco é conhecimento sobre o jogo. Até porque, com o que se aprende no Pergunte ao Jogo, tu consegue identificar até a evolução do jogo. Exatamente. E da tecnologia e se adaptar mais rápido quando a tecnologia muda, porque quando essas atualizações acontecem, é tudo muito intuitivo, mas tu tem que saber o que tu quer dela, senão tu aprende a mexer no software sem entender de futebol, o que não te adiantou de nada. Então, software a gente aprende a mexer, e eles vão vindo um atrás do outro e não adianta. Mas a informação, o conteúdo sobre o futebol é o que a gente está oferecendo. Uma coisa que estourou o tempo, mas eu não posso deixar de falar, a aula 1 é um resgate histórico de análise tática, de tática sensacional. Eu tenho uma imagem que me marcou muito, e a gente falou de análise, derrubar estereótipos. Garrincha recompondo uma linha de defesa. Fechando 2 linhas de 4 quando não se falava em 2 linhas de 4. Não, e quando a gente pensa no Garrincha no ataque com a bola, um cara que não tinha responsabilidade alguma. Memória afetiva. As pessoas guardam coisas emocionais na cabeça que muitas vezes não era o que acontecia. Só o Zagallo voltava. Não, o Garrincha voltava também. E daqui a pouco ele voltava porque queria. A gente nem está dizendo que o treinador mandava ele voltar, mas ele montava a linha direitinho. Exatamente. Então, é para isso que serve também. Vai lá. O Rafael está perguntando, pessoal, tem uma pergunta. Cheguei atrasado, não peguei o começo. Você indicaria esse curso para alguém que precisa melhorar especificamente a leitura do jogo, no sentido de quem está melhor, quem está mais perto do gol, etc?
Claro que sim. Na verdade, aí entra o risco de se trabalhar, e acredito que ele seja, se não para digital influencer, para imprensa, é o risco de se trabalhar com predição. A gente está defendendo que se utilize o indicador de performance exatamente porque ele é preditivo, ele te aponta tendências. Mas para quem está na frente da câmera ou com o microfone na mão, o apontar tendências é sempre um risco, porque o futebol não é preciso. Então, tu pode... Quantas vezes a gente já riu do comentarista que está falando que o outro time não ataca e o outro time está entrando na área e pum, gol. Ah, esse time defende muito bem, pum, um erro defensivo. Então, conhecer a teoria do jogo, compreender o jogo, exercitar o teu conhecimento sobre ele é fundamental para tu ter uma boa leitura de jogo e fazer bons comentários, boas observações, mas isso não garante que tu vá acertar quem ganha o jogo e quem perde. De qualquer forma, melhorar especificamente a leitura do jogo é um ponto que tu vai desenvolver depois de tu aprender a leitura do jogo, né? E isso vai desenvolver exatamente jogo a jogo. É o jogo. Ele entendeu o que é importante nesse contexto, a diferença, e a gente fala disso no curso, entre controlar e dominar, o que é relevante em ter posse de bola ou criação de oportunidades, enfim, são muitas dá para controlar sem ter a bola. E dependendo do contexto da partida, mas fazer a leitura de quem está se impondo no controle da bola, na criação de jogadas, no volume ofensivo ou nas vitórias defensivas, isso o curso com certeza vai te dar o background para acontecer. Bom, tá na tela aqui, então, o link, o desconto e a promoção do Stat. Foi demais ter esse papo aqui. Eu adoro conversar com o Cecconi, porque eu aprendo muito sobre futebol. E falar sobre futebol é um imenso prazer. A gente vai ter que alugar mais o Cecconi aqui. O Cecconi... Eu durmo cedo. Dorme cedo, é um velho, é difícil de trazer ele para as lives aqui. De tarde é mais fácil, pessoal. Vamos ter que transferir as lives para de tarde para trazer o Cecconi aqui. Bom, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. O convite é: se inscreva no Pergunte ao Jogo e também pense o jogo. Obrigado, até a próxima. Valeu!